Olá, bom dia a todos e Bom todas. dia. Bom dia, Aninha, tudo bem? Bom dia, Cal. Ótimo. Pessoal, nossa, é impressionante, né, Ana? Eu creio que você e todos que estão aqui conosco sentiram a mesma coisa. Quando, mesmo a gente estando com as educadoras da escola todos os dias praticamente, mesmo online, conversando, grupo do WhatsApp, e vendo as coisas que estão acontecendo, acompanhando as postagens no Instagram, no Facebook, é sempre impressionante ouvir, né, tanta dedicação, tanta crença na educação. E quando a gente ouve as famílias, fecha. Pensando, né, nessa questão da pandemia, né, que nos trouxe várias coisas, e a grande habilidade humana de se reinventar no meio das possibilidades de tudo que tem, se reinventar e conseguir sair disso. E eu creio que isso vai ficar. Essa possibilidade, esse encontro com as famílias, que é maravilhoso. Ouvir as famílias falando, né, Ana, daquele respiro, e sabendo, sim, que elas representam todas as outras famílias da escola, nossa, Eu daquele... estou aqui me sentindo como no encontro com as crianças, Cal, que a gente fala todos os dias com as crianças, a gente aprende muito. E eu estou aqui conectada desde as 9 e aprendendo muito com as famílias. Então, é um sentimento, assim, de gratidão mesmo, de toda essa troca que tem acontecido. E é isso que a gente vivencia todos os dias com as crianças. Muitas Exatamente, oportunidades. isso. Eu acho que e entra a questão. Como que nós mantemos a escola no sentido de fazer com que as crianças e as famílias continuem com aquilo que elas vieram procurar na escola? E aí eu acho que entra a questão da essência. E eu lembro muito de uma frase da Paula, que sempre diz que qual é a essência da nossa escola? A essência da nossa escola é compreender que as crianças investigam em relação por meio de diversas linguagens. Então, quando eu vejo tudo isso que apareceu, todos os exemplos que trouxeram, eu percebo que é justamente isso. E essa nossa aposta de manter essa conexão online, que, como bem disse a Rafa, hoje é a nossa única possibilidade. E a gente vai aprendendo cada dia mais a utilizar essa oportunidade, essa possibilidade e fazer com que as crianças continuem aprendendo em relação através de diferentes linguagens, né? E aí, pensando agora nessa questão das diferentes linguagens, fenomenal o exemplo que trouxe a família da Alice, né? Quando eles falam que estava uma dificuldade lá para o número, sempre caía na questão do número 7. E como é que faz para ela entender? E aí, quando ela transitou em outra linguagem, aquilo apareceu. No sentido de, nossa, agora a gente conseguiu fazer a conexão para a Alice poder compreender o que a gente estava falando. E aí, eu acho que entra numa questão fundamental da educação brasileira, que é a questão do processo dialógico. O Paulo Freire, lá na Pedagogia do Oprimido, tem uma frase que eu acho fenomenal. A frase é: a educação não é de A para B e nem de A sobre B. A educação é de A com B. Se a educação é de A com B, a gente tem que manter, sim, essa conexão. Porque se a educação fosse só de A para B, e aqui nós estamos chegando no nosso ciclo, né, Ana? É o ciclo final do Fundamental 1, e é onde começa, né? Já começa lá no primeiro ano, mas no nosso ciclo é essa pressão grande dessas práticas escolarizantes, né? Que é um pouco diferente da educação infantil. Porque se fosse só de A para B, era só a gente mandar um monte de lista para as crianças fazerem. Se fosse de A sobre B, era só nós gravarmos aula, por exemplo. Mas nós não dizemos aula, nós dizemos encontro, como bem trouxe a Rafa. Por que encontro? Porque nós estamos ali conversando com as crianças, né? Como a Rafa trouxe no exemplo. O youtuber lá, que tem a função dele, quando a criança espirrar, ele não vai comentar. Quando a criança cortou o cabelo, não vai falar, pô, seu cabelo ficou legal. É a educação de com A com B. Por isso, a presença cotidiana conectada pelo fio invisível de todos os dias. E nesse sentido do diálogo, eu fiquei pensando como que eu poderia trazer para as pessoas que estão nos vendo, que não estão conosco no cotidiano, apesar das meninas terem apresentado bem como é nosso cotidiano, e a Ana também vai falar um pouco mais especificamente sobre isso, eu queria trazer para vocês como são esses diálogos.
Porque as crianças estão lá, em diálogo, e nós fomentamos esse diálogo. Seja do ponto de vista de colocar umas questões e ficar ali observando como elas interagem, como esse exemplo que eu vou trazer. E lembre-se que nós estamos falando de crianças do 3º ano, que são crianças da antiga 2ª série, que provavelmente muitos de nós cursamos. Eles estavam tentando dizer o porquê era importante um projeto individual, como disse a Lise, sobre plantas. Por que isso era importante? E aí uma criança diz, o tema de plantar coisas é importante, porque ele pode ajudar e incentivar a plantar mais plantas, deixar florestas mais verdes, deixar mais coisas vivas nos lugares. E sobre borboleta, que era outra pesquisa, eu acho que é importante também, para a gente saber o ciclo de vida dos animais, como eles vão evoluindo, como eles vão se formando. Outra criança completa. Eu acho que a borboleta é isso mesmo que ela fala. Mas, além disso, a gente tem que pensar, as florestas estão sendo detonadas, destruídas por completo. Tem um monte de investidores e empresários trocando as árvores por empresas e madeiras. Eu sou contra um aspecto disso. Se não existir mais árvores no mundo, não existem mais seres humanos no mundo. Eu acho que a gente devia cuidar melhor. Outra criança completa. Eu não trocaria minha vida por um móvel de madeira. Outra vem e diz, a natureza tem beleza e mistério, mas tem gente que não vê isso. Não pode desmatar a natureza. Outra criança trazendo um contraponto e começando a gerar um debate. Mas tem coisa que a gente precisa, tipo pegar fruta na árvore. E aí o outro completa. Opa, mas espera aí, eu nunca vi quem precisa pegar fruta, cortar a copa inteira de uma árvore. Outra diz, a gente tem que matar menos os animais, porque eu tô sabendo que estão matando muitas espécies de animais. Tem gente que tá... Daí outra criança finaliza, né? Tem gente que tá virando vegetariano por isso. Minha mãe, por exemplo, não come mais carne. É por isso. Eu acho que por uns anos ainda vai ter gente comendo carne. Depois vai ser muito raro. Então, a gente percebe que numa possibilidade de um simples comentário sobre a importância do projeto de um colega, eles trazem diálogos muito interessantes. E a partir desses diálogos, seja as crianças que estão participando diretamente do diálogo, ou seja as crianças que estão ali interagindo, estão aprendendo muito. Mas também, aqui falando um pouco de questões que aparecem, né, como é no fundamental, que são as teorias das crianças, qual é o papel do professor. E o próprio Paulo Freire diz lá, já na Pedagogia da Autonomia, que esse processo dialógico, ele não nega a validade e a importância de momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala de alguma coisa. O fundamental é que os professores e os alunos saibam que a postura deles, do professor e das crianças, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. Enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e os alunos se assumam epistemologicamente curiosos. E essa é uma questão fundamental. Porque quando ele diz de epistemologicamente curioso, ele está falando de uma passagem importante, de uma curiosidade ingênua, né? Como ele diz, que é uma curiosidade ali do senso comum, uma curiosidade de saber como aquilo funciona, a partir de uma curiosidade epistemológica que é aprofundada. E aí a figura do professor e dos outros colegas entra. Nosso objetivo é fazer com que as crianças vão aprofundando as suas possibilidades e os seus debates. Então, uma criança pesquisando tecnologia trouxe um debate do que era tecnologia. Algumas crianças concordavam, outras discordavam. O que é o nosso papel? Fomentar, participar junto desse debate, né? Então, a gente mostrou, conversou com as crianças, cada um colocou suas opiniões, e a gente fez uma coisa interessante, que foi mostrar para as crianças que tem definições que não são exatamente aquilo, que é uma de tecnologia. Pode ter várias definições. O debate era sobre se o clips era tecnologia ou não. Tinha gente que dizia que não, tinha gente que dizia que porque era construído pelo ser humano, e tudo que é construído pelo ser humano é uma tecnologia. E aí nós colocamos uma definição de tecnologia e mostramos para ele como ela é aberta e como ela é possível a várias posições divergentes sobre isso. E aí o que a gente colocou um exercício bem interessante, que foi fazer com que as crianças argumentassem que coisas eram ou não eram tecnológicas. Aí todas as crianças em pequenos grupos, mostrando que a habilidade da argumentação, ela pode ser muito bem praticada, inclusive com que a gente não concorda. Então, a tarefa deles era argumentar que as coisas são tecnológicas e buscar argumentos para que as coisas não são tecnológicas. E aí, né, de maneira intencional, nós colocamos lá o celular e fomos esperar argumentações de que não era tecnológica. Pensaram, discutiram. Aí uma criança diz, Cauê, é o seguinte, celular é muita tecnologia. Eu não tenho argumento para falar contra isso. Qual que era a intenção? Trazer que as crianças debatam e conversem sobre as coisas, entendam que é através desse diálogo e desse debate respeitoso
que a gente consegue se aprofundar no que a gente está falando e no que a gente está discutindo. E eu queria trazer uma reflexão de que isso não é uma questão de método. Não é simplesmente, nós agimos assim porque as crianças vão aprender melhor os conteúdos assim. Não é isso. É uma postura de vida. A gente quer que as crianças entendam que nós estamos num processo dialógico horizontal. Não é o professor que manda e as crianças que só ouvem. Não é a famosa educação bancária do Paulo Freire, onde a gente vai lá e deposita, que o Paulo Freire tanto criticava. A ideia é a construção coletiva. Nós, educadores, temos nosso papel, as famílias têm o papel deles, as crianças têm o papel deles, e todos juntos temos o nosso grande papel nessa grande comunidade de aprendizagem. Isso mesmo, Cal, aqui, pensando em todos esses pontos que você bem colocou, e até retomando a fala lá da Marcinha e da Carol, que abriu, né, esse diálogo, trazendo essa experiência, toda essa vivência com os bebês, e eu aqui do outro lado, com quarto e quinto ano, né, com tantas outras questões envolvidas. Então, realmente, desde março, né, nós seguimos aí com esse desafio de manter essa escuta para as crianças muito aberta, né, para acolher todos esses olhares, né, mantemos aí uma estrutura dos encontros com eles, né, dos grandes grupos, médios grupos e pequenos grupos, e os encontros individuais, né, tanto com as crianças e com as famílias, né, porque dessa importância também de ter um olhar para o todo, mas também ter um olhar para cada criança e poder apoiá-los e potencializar esses interesses, essas investigações, né? Então, são a escuta que a gente tem que vai gerar, assim, emoção para uma criança que está ali ouvindo, para o outro que vai estar aberto para ouvir essas diferenças, dar possibilidades de interpretação, né? Então, a gente vai transformando toda essa vivência, e até mesmo utilizando dessa ferramenta, né, desse tecnológico, como uma linguagem, porque ela que vem, assim, sustentando todas essas relações que estão acontecendo, né? Então, as crianças continuam aí com os microfones abertos, com as câmeras abertas, né? Você falou lá do início do encontro. Começa o dia, tem criança que vem com animal de estimação para mostrar, vem um outro que preparou uma receita, que quer compartilhar com o amigo. Então, é nesse uso mesmo que a gente vai sustentando todas essas relações e tudo isso que vai acontecendo. Então, a gente tem essa tela, né, que a gente fala aqui com eles, são janelas, que agora nós estamos nas casas deles e eles aqui nas nossas casas. São janelas de oportunidades, né? Então, nós nos atentamos a isso que eles nos trazem e buscamos fazer essas conexões, né? Estabelecendo uma parceria com a família, com as crianças, e o quanto eles têm voz nesse espaço. Eu estou aqui, né, tem um exemplo de que, em relação aos horários dos encontros, eles são diários, mas no quarto e quinto ano nós abrimos para um momento até de votação para buscar uma melhor organização desse horário, né? As pessoas que estavam no tempo muito estendido, tinham 2 intervalos, então foi feita uma enquete com o grupo, e aí na primeira votação não deu 50%. Não, meu pai falou que para ser uma eleição precisa ter 50%, discutimos outras possibilidades. Então, até esse repertório a gente dialoga de uma maneira muito transparente, muito horizontal, como você falou com as crianças. Olha, aqui no tema, nós temos essa oportunidade de dialogar e até definir o horário aqui do nosso grupo, né? E nesse movimento veio uma criança. Eu acho que a gente poderia, então, reunir essas horas, diluir de segunda a quinta, para que na sexta a gente ficasse já de folga, sexta, sábado, domingo. Aí outra criança falou, não, eu vou ficar sem encontrar meus amigos na sexta? Não, então eu prefiro distribuir as horas de segunda a sexta para que a gente consiga manter esses encontros aqui. Porque a gente sente, né, que essas relações, elas vão sendo entrelaçadas e os momentos que eles têm de trocas, que eles vão compartilhando as investigações que eles fazem, né, os aprendizados tecnológicos. Então, na roda de encontro, por exemplo,
as crianças compartilham as animações que eles têm feito, os aplicativos que eles estão usando para fazer os desenhos, né, que vai envolvendo no dia a dia das propostas que estão acontecendo. E junto com isso vem vamos dizer assim, as estratégias que as crianças vão tendo para lidar com isso tudo, né? Então, desde um repertório mais tecnológico, né, que agora é muito comum eles trazerem, ixi, minha internet bugou, gente. Manda o link aqui para mim que eu perdi o link da proposta. Nossa, Meet, alguém criou? Me chama lá no Meet que eu vou também. Ou então, até crianças, né, do quarto e quinto ano que já tem aí um canal no YouTube, que estão construindo um blog relacionado à leitura, né, e esse olhar nosso de que atualmente as crianças, né, do quarto e quinto aí estão no momento que eles estão teclando muito mais do que propriamente escrevendo, né? Então, como fica toda essa relação também desse aprendizado que eu passei, que muitas pessoas aqui passaram, que necessariamente precisaria fazer, sentar, copiar e tudo mais, e como eles estão relacionando toda esse aprendizado também tecnológico, né? Então, como vai ser daqui para frente? Maninha, é engraçado essa questão da linguagem, né? E eles vão trazendo essa linguagem, que é uma linguagem, é quase uma gíria de internet, né? E Isso. as crianças maiores, elas têm essa questão, porque o domínio da tecnologia delas é muito grande, né? E aí a gente tem essa outra questão, que pode ser visto como um desafio e como uma oportunidade, né? Que é a possibilidade da gente fazer com que as crianças utilizem os documentos compartilhados. E essa questão do linguajar, é um pouquinho mais cedo, durante a fala da Maíra, tinha uma dessas crianças, uma criança do quinto ano, lá no YouTube assistindo e fazendo o que a internet faz mais de clássico. Ô Maíra, manda um salve aí para mim, que eu tô aqui assistindo. Uma criança do quinto ano. Eles já estão dentro, eles pegam o celular, vão, interagem e utilizando isso para sempre aprofundar as investigações das crianças em relação. Eu acho que isso é uma grande questão bem específica aí, nossa, né, do terceiro, quarto e quinto ano, esse grande domínio, autonomia com a internet, com tudo que ela traz de positivo e também a gente saber como lidar com essas questões, os desafios que ela traz também, né? Então, a gente fala muito, né, Cal, de buscar esse equilíbrio entre todas essas questões, para que as crianças continuem aí tendo esse espaço, né, para que elas sejam ouvidas, que tenham toda essa oportunidade e cuidando dessas questões, porque eles vão até além dessa linguagem tecnológica já, né? Você mesmo, né? O Cauê foi um educador aí que se fez presente no quarto e quinto ano a partir de um print da tela que colocaram o nome do Cauê e ficaram, Cauê, você tá aí, aparece, Cauê, liga a câmera. E dessa questão a gente começou também a ter um olhar atento, né, as questões até de segurança que envolve essa utilização da tecnologia, né? Então, uso de imagem, o que eles postam, a gente fala, olha, tudo que vocês postam, depois a gente não consegue apagar, então cuidado, né? A questão do uso da tela, que abriu muito espaço para esses diálogos sobre questões de moralidade, questões que envolvem, né, assuntos aí de cidadania, então as discussões de questões morais, né? Então, cada um tendo esse espaço de compartilhar esse olhar, né, que muitas vezes vem apoiado, aí, vamos dizer, em questões emocionais, né? Então, de um olhar que a gente precisa ter muito, né, muita atenção também, de como as crianças estão fazendo uso, da maneira que elas recebem também tudo isso que elas estão vivenciando, né? Eu falo principalmente pelas crianças do quinto ano, que é o nosso último grupo da escola, de como elas têm feito essa leitura, né, Cláudia? O meu último ano, eu não estou conseguindo ir para a escola. Então, das estratégias que eles estão buscando para manter-se conectados uns com os outros, né? Então, a importância dos pequenos grupos para que eles troquem o que eles estão investigando. E tem também os momentos mais íntimos, vamos dizer assim, né? Acho que foi a Lise que compartilhou também. Você consegue criar uma sala para que a gente consiga conversar? Então, quando eu falo dessa relação, né, que a Márcia e a Carol trouxe dos bebês, é o mesmo cuidado, o mesmo olhar, a mesma sensibilidade que a gente tem para acolher
as crianças que também estão no quarto e quinto ano, né? Tem crianças lá do grupo, né, Cal, que já estão maiores do que eu aí nesse período, já me passaram aí de altura, mas que ao mesmo tempo a gente precisa acolher nesse sentido, né? Então, temos também uma situação muito interessante no grupo, que semanalmente nós fazemos uma avaliação da semana, né, dando esse espaço de voz, de possibilidade de questionamentos, né, para todas as crianças, famílias que conseguem acompanhar conosco também. E uma das crianças trouxe nesse encontro, né, que ele estava bastante preocupado com essa questão, sem previsão de volta para a escola, quando eu vou encontrar com os meus amigos, e ele falando, né, eu sei do esforço que todo mundo está fazendo para conseguirmos manter o contato. Está um desafio para todo mundo, mas eu vou conseguir acolher o olhar do meu amigo que sugeriu tal horário, porque estar aqui em relação, para mim, é mais importante do que isso tudo, né? Então, o desafio dessa questão também de acolher esse emocional se faz presente. Então, nesse sentido, a gente fala muito de pensar numa escola do aprender, né? E não numa escola somente do ensinar. Tem muitos caminhos que a gente vai percorrendo, né? Que a gente vai olhando para cada criança nesse sentido, para que a gente consiga apoiá-las, para que elas possam se fortalecer emocionalmente também, dando continuidade a todo esse aprendizado que eles têm, né? Então, parceria entre criança, família e escola, continuar conectado é o que vai gerar essas relações, e dessas relações que a gente fala que despertam muitos desejos, curiosidades e interesses que sustentam a nossa prática enquanto escola, né? Então, tem uma fala que eu tenho muito para as famílias, até o Gustavo, que falou agora há pouquinho, que são os olhos e os ouvidos, e eu digo, né, que as famílias estão sendo aí os nossos olhos e o nosso coração, porque de uma maneira sensível, eles também se encantam, né, estão num processo aí de investigação junto conosco. Então, quero convidar a Renata, que é a mãe do Felipe e da Luísa, que são crianças do Fundamental, para compartilhar conosco aqui os olhares aí de casa, representando vozes das muitas famílias aqui do nosso Fundamental. Rê, seja bem-vinda. Bom dia, Cauê. Bom dia para todos. Prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho do tema de ser, né, de educar, de viver esse momento. E eu acho que vocês usam dois termos que é muito sensível para nós, famílias do Fundamental. Eu tenho a grande oportunidade de estar em dois momentos muito significativos desse ciclo. Eu tenho a Luísa no primeiro ano, na fase de alfabetização, e o Felipe fechando esse ciclo com vocês no quinto ano. São dois termos que é o diálogo e o dinamismo. Eu falo que o tema conseguiu, mais uma vez na sua essência, dar bossa e criatividade para o ensino remoto que a gente precisa vivenciar nesse momento. Muito do que as famílias falaram aqui, todos nós passamos por adaptações no começo, mas o tema foi muito ágil em nos acolher, e sempre nos acolhe com muito diálogo. Então, é claro que as famílias do Fundamental tinham, e tinham no começo, pelo menos, um pouco mais da preocupação de como faríamos esse percurso juntos, à distância física. Porque o tema é essencialmente uma escola do diálogo, da mão na massa, do experimentar, do aprender a fazer juntos, e os olhares, as trocas são muito ricas. Mas desde o começo, desde lá do dia 23 de março, que a gente começou com essa nova linguagem tela-tela, a escola sempre esteve presente dentro das nossas casas. E, como a Cris disse, as famílias abriram as portas para a escola. E eu acho que essa disposição das famílias, ao abrir as portas de casa, quando você recebe uma visita, você acolhe. E aí sempre tem aqueles primeiros momentos de se arrumar, de se ajustar. Aqui em casa não foi diferente. No nosso lar, a casa passou a ser a escola, o meu trabalho, o do meu marido e o nosso momento de lar ainda, a nossa intimidade como família. E aos poucos nós fomos criando esses ambientes, esses momentos,
As crianças foram se adaptando, principalmente à ausência física de vocês e dos amigos, da troca do olhar diário, e fomos preparando a casa de uma certa forma para tudo isso, e entendendo que nós tínhamos ali um mar de possibilidades. Uma fala que mãe sempre tem é de que eu gostaria de ser um bichinho para estar lá dentro da escola, vendo como meu filho é na escola. E olha que oportunidade rica nós estamos tendo nesse momento. Nós estamos podendo acompanhar muito de perto como é esse desenvolvimento, como eles são nessas atividades, como eles trocam entre eles e com vocês. Então, nesse aspecto, por mais que nós tivermos receio, dá aquela certa insegurança, por toda a situação que a gente está vivendo, nós, do grupo, por exemplo, das famílias, que eu posso falar do primeiro ano e do quinto ano, que a gente tem uma relação também fora da escola muito estreita, nós sempre olhamos para isso como uma oportunidade muito rica, de estarmos juntos numa nova linguagem, num novo momento. E aí a gente foi se adaptando, esse novo lar, esse novo momento que a gente está passando com vocês. E essa responsabilidade, Ana, do olhar, de nós sermos um pouco o olhar, o coração de vocês, porque vocês fazem os encontros diários, o encontro individual, que é riquíssimo para a troca emocional e educativa das crianças, cabe a nós termos os olhares paralelos do que está acontecendo fora de frente da câmera, como a criança está reagindo, como que ela está sendo estimulada, se ela continua a hora que ela está offline ou não, os registros. Então, é um treino para nós também. Eu posso falar por mim que assim foi se tornando algo desafiante, mas muito interessante. Mas eu não concordo quando falam as frases, agora os pais são os novos professores. Não, eu continuo sendo uma educadora parental, eu sou a mãe, meu marido é o pai, nós somos a família, nós temos um olhar de pais. Mas com a experiência de vocês, o que vocês vão nos guiando, nós vamos observando. Então, nós nos tornamos ainda mais observadores das reações dos nossos filhos, das dificuldades, dos desafios, das conquistas, e passamos isso para vocês. E esse diálogo constante com a equipe pedagógica, com o tema, com as famílias, que eu acho que é fundamental, assim, que nos trouxe segurança e acolhimento realmente para atravessarmos esse novo momento. Eu falo que a escola, o tema, eu estou no tema desde 2011, o Felipe no maternal entrou, nós somos a turma das transformações, nós acompanhamos vários momentos com o tema e sabemos da essência do dinamismo do tema. E gostamos disso, e acompanhamos isso, e tínhamos certeza que o ensino remoto traria N desafios, mas que mais uma vez seria um momento dinâmico que o tema proporciona para nós, para todo mundo. E a gente acabou abraçando tudo isso junto, sempre. E claro que para as crianças do quinto ano, já são crianças que têm a tecnologia como entretenimento, é uma preocupação, tem o lado positivo e o lado negativo, a gente sempre discutiu muito isso, o tempo de tela e tal, mas a gente compreendeu a fala de vocês de que vamos usar a tela para sair dela. A questão está em o conteúdo que essa tela nos traz, de que forma nós transformamos essa tecnologia em benefício, e sempre lembrando que, assim, o que a tecnologia faz, ela abre janelas, ela dinamiza e ela, assim, massifica muito conteúdo, mas os diálogos, as reflexões, as discussões, o conteúdo ainda são feitos por nós, por seres humanos. Então, as discussões continuam acontecendo, os diálogos, as reflexões. Então, eu vejo também esse momento que nós estamos vivendo como uma grande oportunidade do ensino tecnológico dessa geração. Ele já tem isso nato, mas eu vejo, após 120 dias, um mergulho nessa tecnologia muito mais profundo. Eu trabalho com comunicação, com recursos, que hoje o Felipe vem me apresentar muitas coisas. Ele troca muito mais comigo. Ele está me dando baile, porque ele aprendeu muito mais, executando projetos de vocês, trazendo pesquisas. Eu vejo as produções artísticas que eles estão fazendo digitais, o pessoal com os filmes, com os canais, a reflexão, o conteúdo que eles têm trazido, é um aprendizado. Eles estão ampliando esse conhecimento tecnológico que eles têm. Nesse momento, quando vocês falam nessa divisão antes e pós-férias, em todo momento, o tema esteve conosco, nos direcionando em todas as adaptações.
Mas pós-férias ficou mais concreto o dinamismo do tema, da troca de sala, dos pequenos grupos, do diálogo. Se eu quero ter uma conversa à parte, eu quero falar com fulano, ciclano e beltrano, fala com a professora, entra num outro grupo, e assim, tem um período da tarde online com vocês, mas não é um online estático, parado na frente da tela o tempo todo. São propostas que são trazidas, são conversas, eles trazem a investigação, o olhar deles, o que eles estão interessados naquele momento, então isso tem acontecido com bastante dinamismo. E assim, a parte do olhar individual da criança, de cada um deles, mesmo com vocês estando fisicamente distante, vocês participam essencialmente da vida deles, naqueles encontros individuais e mesmo nos momentos em grupos, vocês captam o estado emocional que cada um deles estão, quem está precisando de uma ajuda num ponto a mais, num outro, numa dúvida mais descrita, numa reflexão mais sobre alguma coisa das ciências da natureza, vocês captam tudo isso por conta do diálogo que é aberto com cada um deles. E aí vem esse olhar que o tema sempre teve, que é de manter um olhar individualizado. E nós, como famílias do 5º ano, vamos passar por um processo grande de mudança ao final do ano. Nós vamos trocar de ciclo, nós vamos trocar de ambiente físico de escola também. Mas, se lá no começo do ensino remoto ficou uma coisa na dúvida, como que vamos fazer essa transformação, passar por tudo isso também, conteúdo é importante? Ele é relativo, mas a essência do tema se manteve para a gente. Vamos dialogar, vamos refletir, vamos compreender tudo o que estamos passando e vai continuar chegando esse conteúdo para as crianças. E chegou de forma, assim, muito legal, que foi dando confiança para todo mundo. E aí as incertezas foram se acalmando um pouquinho. Aqui em casa eu tenho, num certo ponto, um fator muito positivo, que eu tenho 2 crianças com muita interação. Então, nos projetos individuais, a Luísa está começando a trilhar esse caminho de projetos individuais. Eu vejo o Felipe trazer sugestões para ela, interagir, ensinar-lhe algumas coisas, ou ela está numa atividade offline, numa criatividade, numa ação artística, ele se interar com ela, aquilo despertar nele um olhar também. Então, continua tendo uma troca muito grande de propostas. E com relação aos nossos mergulhos na tecnologia, eu tenho visto que eles têm aprendido muito, eles têm se conectado bastante, mas de uma forma muito saudável da relação de amizade deles, que realmente a grande preocupação deles é a saudade dos meus amigos, eu queria estar naquela correria com os meus amigos, eu queria estar naquela troca, mas quando eles entram, eles pedem para entrar mais cedo no encontro para ouvir uma música juntos, para dividir o que eles fizeram na noite anterior, o que um jogou, o que um descobriu, o que um foi plantar, ou a receita que o outro fez. Então, isso mostra que eles estão confortáveis, com os encontros, eles gostam de estar ali com vocês e de discutir todas essas transformações. E vocês estão trazendo reflexões sobre o que é ser a geração deles, o que é essa tecnologia, o que é essa cidadania dessas relações tecnológicas, os recursos apresentados e a troca de aprendizado entre vocês e eles. Eu posso dizer que nós hoje, assim, passados 120 dias, podemos relatar N momentos de oportunidade de acompanhar o ensino deles, de estar perto, o desafio de criar os ambientes propositores, porque vocês sempre foram nos guiando nisso. Como estimular isso? Olha aquilo, propõe dessa forma, veja se causa algum efeito com ele ou não, se ele está com dúvida, se ele não está. Então, isso para a gente também é um grande aprendizado de família, mas sempre parte do princípio que vamos olhar as oportunidades, vamos abrir as portas e dar o abraço da confiança e do acolhimento. Que toda transformação gera insegurança, mas é muito gostoso quando você vai vendo que tudo é possível de mudar. Então, acho que eu posso dizer que acho que a minha fala é nesse sentido. As outras famílias comentaram muito dos sentimentos, das sensações, eu concordo com todas elas, de que realmente a essência humana da escola e a essência de vamos fazer sim, vamos mudar, vamos nos adaptar, é possível ter a essência tema, a mesma distância,
e o empenho de todos vocês, de toda a equipe, é maravilhoso, assim. É desafiante? Sim. E no caso do 5º ano, eu acho que não abriu uma janela, escancarou um portão gigante de novas oportunidades com o ensino remoto também. A saudade é enorme de todos vocês e dos amigos? Com certeza, mas se é o que temos para o momento, vamos fazer dele algo bastante rico. Então, a gente só tem muito, muito a agradecer o empenho de vocês. E assim, eu vivo 2 momentos agora, um pouquinho já do... tá terminando o 5º ano daqui a pouco, hora que a gente piscar, mas continuo na família Tema aí com a Luísa. Então, assim, muito, muito obrigado, porque tem sido muito legal participar com vocês desse novo momento. Obrigada, Rê. Seguimos juntas aí com as trocas, com os olhares, nos acolhendo aí o tempo todo. Muito obrigada. Obrigado, Rê. Obrigada, gente. Obrigado pela participação.